Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Hoje é quinta-feira, 2 de janeiro, e você vai ver nessa edição especial do Jornal PT Brasil a reapresentação da entrevista com Filipa Brunelli, vereadora trans reeleita em Araraquara, e você vai ver também a reapresentação da entrevista com o deputado federal Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, que assume a presidência do Parlamento do Mercosul, o Parlasul. Na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, a vereadora trans Filipa Brunelli foi reeleita por mais 4 anos. E para falar sobre isso, a gente conversa ao vivo com Filipa Brunelli a partir de agora. Filipa, queria agradecer a tua participação, viu, aqui com a gente, e boa tarde para você. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos petistas. Boa tarde a todos, na verdade, que nos acompanham nesse dia aqui para a gente debater um pouquinho sobre representatividade política, sobre os avanços e também falar um pouco também sobre os retrocessos que nós tivemos, né, Matheus? É importante. É isso. Filipa, eu queria começar abrindo com uma pergunta, assim, já que esse tema ainda está quente, né, eleição faz pouco tempo aí, né, você foi reeleita, então, vereadora na cidade de Araraquara, e eu queria começar te perguntando quais ações aí no seu mandato você acredita que foram aí determinantes para essa reeleição aí em Araraquara? Eu creio que, primeiramente, a importância de um corpo travesti dentro da política, né, a ótica de um corpo que faz parte da diversidade, é fundamental, pois trabalhamos principalmente a perspectiva dos direitos humanos, né? Então, todas as nossas ações, inclusive as ações que nos reconduziram a um segundo mandato, foi uma resposta a todas as ações efetivas que nós fizemos ao decorrer dos últimos anos em promoção aos direitos humanos. Então, defendendo a pauta, né, de enfrentamento à intolerância religiosa, contra o fundamentalismo religioso dentro das instituições públicas, né, a proteção dos terreiros de candomblé, de umbanda da nossa cidade, a promoção da cidadania, saúde da população LGBTQIA+, população periférica, a cidadania das pessoas em situação de rua. Então, e automaticamente, todas as nossas ações em volta dos direitos humanos, né? Fora também as pautas mais estruturantes de sociedade, né? Como a saúde, na própria educação mesmo, nós tivemos uma atuação muito forte. Então, fez com que a gente alinhasse a luta pelos direitos humanos também com as pautas de direito à cidade, com as pautas centrais, assim, da capilaridade de uma gestão pública. Então, creio que isso foi a resposta que a população viu, o quanto que um corpo travesti, o quanto que um corpo que representa a diversidade possa, de fato, contribuir para a elaboração de políticas públicas. Então, isso, sem dúvida, é um resultado aí de toda a carga histórica que as nossas carregam, que meu corpo não poderia ser diferente, carrega com ele.
Filipa, o PT foi o partido que mais levou pessoas trans aí às câmaras municipais em 2024, né? Qual que é a importância de ter as pessoas trans dentro do legislativo, principalmente? Tá. Matheus, é importante a gente salientar e relembrar também, para quem está nos acompanhando, que o Partido dos Trabalhadores foi o primeiro partido que transformou as políticas públicas, né, as demandas do movimento social em políticas institucionais. Né? Então, isso também é um reflexo de um partido que lá na década de 90 abriu as portas para acolher essa diversidade, né? Para entender que não existe, não tem como fazer um debate de classe se não for através da imersão, né, das pautas que estruturam a sociedade, que são as pautas de gênero, a pauta racial, a pauta religiosa. Então, a gente precisa, sim, debater uma sociedade não tão somente, resumidamente, de forma superficial, da classe trabalhadora. E isso foi o que o PT fez, né? As LGBTs petistas que participaram, inclusive, da redemocratização desse país, nesse processo, que lá atrás plantaram essas sementes e que hoje nós estamos colhendo. Eu digo que nós hoje, pessoas trans, pessoas LGBTs no geral, dentro do parlamento, somos a frutificação dessas sementes plantadas lá atrás pelos nossos ancestrais LGBTs que iniciaram a luta, né? Nós somos a continuidade, nós estamos hoje ocupando novos espaços. E a importância disso, o que significa isso? Significa que, de fato, os corpos dissidentes estão ocupando essas políticas, estão ocupando os espaços institucionais, espaços esses que até ontem, né, eram ocupados hegemonicamente somente por uma capilaridade da sociedade brasileira. E hoje, mesmo que de forma tímida ainda, nós vemos algumas exponencialidades sociais, né, de mulheres pretas, LGBTs, pessoas com deficiência, também ocupando esse parlamento e trazendo uma leitura de sociedade através da ótica que a gente vivencia. Então, é muito importante termos pessoas que compõem a pluralidade social dentro dos espaços de poder, porque somente assim a gente vai poder, de fato, trazer essa leitura, trazer essa ótica, né, de sociedade que a gente vivencia. Filipa, e hoje quais são os principais desafios aí para a população LGBTQIA+, e também para as pessoas trans também, tanto no legislativo quanto para a população em geral? Quais são os principais desafios? Tá. Matheus, é importante a gente salientar que para nós, pessoas LGBTs, o cenário político ele sempre foi catastrófico, né? Infelizmente, nós nunca tivemos, de fato, bons cenários ou cenários que trouxessem para nós, né, de fato, uma tranquilidade plena, né, de direitos garantidos. Mas a gente tem que entender que a guinada do conservadorismo, desse neofascismo que se instaura no território brasileiro, né, é algo alarmante para nós, pessoas, principalmente para nós, pessoas LGBTs, que buscamos exclusivamente que a Constituição Federal seja executada na sua integralidade, ou seja, garantindo a defesa, garantindo a cidadania e a plenitude de vida para todas as pessoas, principalmente para nós, pessoas LGBTs. Né? Então, quais são os maiores desafios? Eu creio que o maior desafio que nós temos é enfrentar o número de transfeminicídios, o número de homicídios de pessoas LGBTs. Esse é o grande desafio, porque sem vida não tem como a gente fazer mais nada. Então, a gente precisa, de fato, garantir a vida das pessoas LGBTQIA+. Automaticamente alinhado a isso, é preciso com que o Estado reconheça a LGBTfobia e implemente políticas públicas de reparação no sentido de garantir empregabilidade, acesso à saúde, à educação para essa população que é marginalizada, que é escamoteada historicamente. Então, creio que a gente, hoje, nosso grande desafio, principalmente da comunidade trans, é se manter vivas, né? Então, nós precisamos, de fato, ainda lutar muito para que o Estado, né, em si, nos seus 3 poderes, reconheçam aí o direito dessa parcela populacional e garanta a sobrevivência dessas pessoas, e não só a sobrevivência, mas a cidadania dessa população. E é por isso que é importante os espaços de poder estar ocupados por pessoas da diversidade,
Mas lembrando, não tão somente a representatividade pela representatividade. Não adianta ser corpos que representam a diversidade, mas ser corpos utilizados pelo sistema, utilizados, né, pelo neoliberalismo, utilizados pelo fascismo e pela extrema-direita. Então, a representatividade corpórea ela é importante, mas ela não é suficiente. E as eleições municipais que ocorreram, o PT ele elege principalmente pessoas LGBTs comprometidas com a luta social, com a luta de classe e principalmente pessoas que derivam dos movimentos sociais. Então isso é simbólico também. Não são somente eleições de LGBTs por LGBTs, são LGBTs qualificados para estarem dentro dos parlamentos, né, dentro do executivo que seja, para poder de fato elaborar e implementar políticas públicas que lá na ponta vai surtir efeito. Filipa, você acabou comentando aí dessa questão da extrema-direita, também da luta de vocês, né? A gente está falando hoje aqui com a confirmação, por exemplo, da vitória do Trump lá nos Estados Unidos, né? Desse avanço da extrema-direita. E aí em Araraquara, a extrema-direita também venceu a prefeitura, né? Como é que vai ser esse diálogo? Como é que você enxerga isso aí em Araraquara? Matheus, de fato, aqui em Araraquara, ela se destoava, né? Porque enquanto o Brasil vivia a guinada da extrema-direita, vivia a guinada do bolsonarismo, nós fomos resistência aqui, né? Um projeto político representado, né, como nossa grande liderança, o Edinho Silva, ele superou a expectativa no que tange ao enfrentamento à pandemia, né, a questão econômica da cidade, né? Então teve aí um projeto petista que de fato mostrou qual que era o modelo de sociedade que nós, do campo progressista, sempre idealizamos. Então, se a gente pegar na pauta LGBT, cujo antes de estar no parlamento eu fui assessora de políticas LGBT do governadinho, a gente implementa na cidade, né, o tripé da política pública LGBT, por exemplo. E hoje a gente sabe, né, o que fala no backstage político é que tudo que a gente construiu está com os dias contados, porque infelizmente as políticas de direitos humanos, as políticas de promoção à cidadania LGBT, elas não são políticas, né, do que tange políticas institucionais, estão políticas de governo. Então, nós dependemos do avanço da esquerda para que nossas políticas públicas avancem. E aqui em Araraquara, o cenário ele muda, o cenário ele começa a nos mostrar, né, o avanço da extrema-direita, né, mas também a gente tem que fazer uma leitura do que foi, por exemplo, a eleição em Araraquara. Uma eleição completamente acirrada, uma eleição de primeiro turno com resultado de segundo turno, aonde dá uma diferença de voto de 5 mil votos, né? Então a cidade ela está polarizada, ela está dividida em duas, né? Então a gente vê também uma questão que não foi somente, eu não consigo fazer essa leitura em Araraquara, por exemplo, de que as pessoas migraram para o bolsonarismo, que as pessoas escolheram a extrema-direita porque são e têm um pensamento fascista e tudo mais. Não, foi porque são pessoas que não estavam satisfeitas com algumas questões e com a ausência de algumas respostas do poder executivo que quiseram migrar para o novo, né? Esse voto antissistema que a gente também tem que aprender a fazer essa leitura. Então, aqui em Araraquara, creio que esse cenário é também o que se reflete também, por exemplo, no que aconteceu nos Estados Unidos, né? A gente não pode dizer também essa leitura, porque foi isso que aconteceu. A sociedade ela está se movimentando. Então é o momento de nós, da esquerda, entendermos nossos posicionamentos, entendermos que não é indo para o centro que a gente vai ganhar eleições, é a gente de fato tendo ideologia, se comprometendo com as pautas da sociedade e a gente se reconectar de fato com a classe social que nos trouxe até aqui, né? O Partido dos Trabalhadores é o maior partido da América Latina e isso não é um número qualquer, não é somente uma fala simbólica, mas é representativa, né? Nós temos que de fato entender o peso que é o PT, nós temos que entender que inclusive o avanço da esquerda perpassa pelo Partido dos Trabalhadores e avançar em 2026, inclusive, né, os avanços que nós vamos ter aqui no município, em todas as municipalidades pelo Brasil afora, é também um reflexo do quanto que nós precisamos fazer essa reconexão aí com as nossas... Filipa, para finalizar, diante de todas essas situações, alguns retrocessos que você comentou para a gente que também existiram, o que precisaria
ser conquistado de novo para que nós conquistemos aí uma política mais inclusiva no Brasil, em Araraquara, enfim, para a população LGBTQIA+. Creio que o fundamental é a gente fazer políticas efetivas no que tange, né, e que garantam a transformação cultural do povo, né, que é algo árduo, que é algo que leve tempo. Mas nós precisamos falar de equidade no setor da educação, né, porque somente na educação que a gente, de fato, vai construir indivíduos que pensem, né, indivíduos que, de fato, trabalhem para uma emancipação social, de fato, né, pensarmos também em políticas, em ações afirmativas que garantam que as instituições e que o Estado chegue até essas vertentes sociais, né, da população trans, população LGBT. Então, é fundamental garantir políticas estruturais. Nós estamos falando de uma população que ainda não tem acesso a políticas básicas. Nós não estamos falando ainda do a mais, do plus, nós estamos falando do básico, como eu disse no começo, né, nós estamos ainda lutando pelo direito à vida, que é algo no início da Constituição. Então tem muito chão ainda para trilhar, tem muito caminho ainda que avançar, avanços foram conquistados, né? Nossa população, de fato, começou a ser as lideranças a tocarem as políticas que vão respingar nas nossas próprias pautas. Mas, para isso, é preciso continuar a luta, né? Então, tem muita coisa o que fazer ainda. Nós precisamos construir políticas públicas efetivas e que vão, de fato, garantir saúde, educação, empregabilidade, né, e acesso e direito à cidade à população, não somente a LGBT, mas toda a diversidade que compõe a sociedade. Filipa, queria agradecer muito sua participação, viu, para falar de um assunto tão importante, desejar força nessa missão aí, nessa luta, né, e sucesso nesse novo mandato aí a partir do ano que vem. Obrigada, Matheus, eu agradeço demais, inclusive aqui agradeço a Partido dos Trabalhadores, que foi fundamental para que eu pudesse ter a recondução a esse pleito, em nome da nossa secretária nacional LGBT, Janaína Oliveira, agradeço ao nosso Partido dos Trabalhadores. Avante! Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Rádio. Gosto de rádio. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. Oi, aqui é Gleice Hoffmann. Estou sintonizada na Rádio PT e com vocês. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. Sou Dilma Rousseff e você está sintonizado na Rádio PT. A Rádio PT está no ar 24 horas, trazendo as últimas notícias, análises e a programação que a militância tanto espera. Programas diários como Notícias do PT e o jornal PT Brasil seguem ampliando sua voz, além de podcasts que já ultrapassaram 4.600 episódios. Você que está ouvindo a Rádio PT, continue sintonizado ou sintonizada. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. Seus discursos, pronunciamentos e entrevistas estão lá em radio.pt.org.br/Lula. Aqui é o Gilmar Tato e eu estou na sintonia da Rádio PT. Seja pela rádio online, pela nossa rádio agência ou nos podcasts, a Rádio PT está presente em todas as plataformas. E você, claro, é parte fundamental desse crescimento. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Com você, a Rádio PT não para de crescer. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. 2024 foi um ano de transformação e reconstrução. E aqui, na comunicação do PT, estivemos juntos e juntas nos principais momentos do governo Lula, trazendo a cobertura completa dos principais fatos políticos nas redes sociais, no site, na TV e na Rádio PT.
acompanhamos a ampliação do programa Bolsa Família, responsável por tirar milhões de famílias da fome no governo Lula, e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, a maior reforma da história do país. Também registramos o lançamento do programa Pé de Meia, um incentivo financeiro que garante uma espécie de poupança para estudantes cadastrados no CadÚnico, além do relançamento da Farmácia Popular, da criação do programa Escola em Tempo Integral, do Desenrola e do programa Cisternas, esse último destinado para famílias rurais de baixa renda, além de outros projetos essenciais para a população brasileira. Tudo que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido. Tudo. A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC. Nós lançamos todos os programas que tinham que ser lançados. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora, 2025 é ano da colheita. Estivemos juntos também em muitos momentos de vitória, como nas eleições municipais de 2024. De 2024 mostra um processo de reconstrução do PT no processo eleitoral local. Nesse ano, ganhamos novos companheiros e companheiras, um apoio fundamental para reforçar nosso compromisso com a verdade e com os valores democráticos. Trabalhamos a todo vapor para levar até você uma programação renovada com informação de qualidade para todas as idades. Por isso, a comunicação do PT agradece a todos os brasileiros e brasileiras que estiveram com a gente ao longo desse ano tão importante. Boas festas e até 2025. Comunicação PT. Aqui brilha uma estrela. Uma das primeiras medidas do governo Lula foi retomar o calendário nacional de vacinação, uma das principais políticas públicas de saúde do país. Com o fortalecimento do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, o Ministério da Saúde ampliou o calendário de vacinação. Teve alta em 15 das 16 vacinas infantis do calendário. Entre os destaques estão 96,3% das crianças vacinadas em 2 anos, com a primeira dose da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, e 100% das crianças vacinadas contra a poliomielite. Isso garantiu que o Brasil voltasse a ser considerado um país livre do sarampo, depois de perder a certificação em 2018. Nós aumentamos a vacinação das 15 de 16 vacinas do calendário infantil e temos esse dado muito importante de termos alcançado a meta de cobertura, que é importante esclarecer quando nós falamos meta de cobertura, a vacina é uma proteção coletiva, então a nossa proteção depende da vacinação de cada um, que tem a recomendação para ser vacinado. Então, isso significa proteção das nossas crianças em relação à poliomielite, BCG, sarampo. Essas foram as vacinas que nós alcançamos a meta de vacinação. 100% na vacinação de pólio de reforço. E nós sabemos que temos discutido, se discute em todo o mundo, a possibilidade de um retorno nas Américas da poliomielite. Então, isso é algo muito sério, muito importante e muito positivo que aconteceu. É realmente um feito. No caso do sarampo também, que é uma doença que pode trazer sequelas graves e até a morte, o dado também é fantástico. O Brasil voltou a ter a certificação de país livre do sarampo, da rubéola e da rubéola congênita, que é aquela que a mãe transmite para o filho, para o bebê em gestação. Então, são dados realmente muito importantes, frutos de um grande esforço. Quero aproveitar para agradecer a todas as trabalhadores do SUS, que lá na ponta, nas unidades básicas de saúde,
participam desse esforço tão bonito. E a todas as sociedades científicas que nos apoiaram nesse trabalho, e ao presidente Lula, né, que deu o exemplo se vacinando em fevereiro, aproveitando para dizer que ele está bem e certamente está logo conosco aí à frente desse trabalho tão importante pelo Brasil. Com relação à Covid-19, que deixou 700 mil mortos no governo passado, o Ministério da Saúde garantiu que a vacina contra a doença seja incorporada ao calendário de vacinação. A vacina é destinada para gestantes e idosos a partir de 60 anos e para crianças de 6 meses até 5 anos. A campanha foi lançada com o presidente Lula tomando a vacina em fevereiro de 2023. O programa Mais Médicos foi outra iniciativa fortalecida nesses 2 anos de governo Lula. O número subiu 25%, representando 7 mil novos profissionais no programa, chegando a 26.756 médicos. Já o programa Farmácia Popular ampliou seu atendimento para 22 milhões de pessoas. Antes do Farmácia Popular, e é importante que vocês saibam, quantas pessoas nesse país ia a uma UBS, ia a um posto de saúde, era atendida pelo médico, pegava uma receita, levava essa receita para casa, colocava a receita embaixo do travesseiro ou numa mesinha do criado, e muitas vezes essas pessoas morriam com a receita em cima da mesa porque não tinha dinheiro para comprar o remédio. Isso não vai mais acontecer nesse país. As pessoas mais necessitadas, as pessoas que ganham menos, as pessoas que foram privadas de conhecimentos e de oportunidades ao longo da história desse país, vão ser tratadas como pessoas de primeira categoria, como pessoas de primeira classe. Ninguém será tratado como se fosse de segunda classe. Ninguém vai ao médico para pegar um diagnóstico. Ninguém vai ao médico para pegar apenas a receita. Não. A gente vai ao médico porque a gente quer o diagnóstico, a gente quer a receita e a gente quer comprar o remédio para curar o diagnóstico encontrado pelo médico. É por isso que nós resolvemos lançar o Farmácia Popular há muito tempo atrás. Ele foi ironizado e diminuído pelo governo passado. E nós agora voltamos com o Farmácia Popular com muito mais força, com mais remédio e com mais capacidade de fazer mais convênio para que mais farmácias possam participar desse programa e a gente chegar no momento de atender a totalidade das pessoas necessitadas nesse país. Outra política que quase esteve a ponto de ser extinta foi a de prevenção ao HIV/AIDS. Com a retomada da política de prevenção, o Brasil diagnosticou 96% das pessoas e registrou a menor taxa de mortalidade da AIDS, com 3,9 óbitos, a menor desde 2013. E isso cumpre 2 das 3 metas globais da ONU com antecedência de 2 anos, prazo dado pela organização. O ano encerrou com a ampliação da campanha contra a dengue, com o Dia D de combate à dengue. Ainda em 2024, o governo Lula lançou o programa Brasil Saudável, uma política governamental inédita no mundo para eliminar ou reduzir 14 doenças e infecções socialmente determinadas, como tuberculose. O programa se alinha às metas da ONU para a eliminação de doenças nas Américas. Boa tarde, deputado. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jornal PT Brasil. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade e espero que a gente possa esclarecer alguns pontos aqui. Deputado, queria começar te perguntando, então, assim, a partir de 2025, quando o senhor assume, então, qual será a prioridade aí nessa agenda do senhor como presidente a partir de janeiro, então? Bem, o desafio que nos move é que primeiro a gente precisa consolidar a nossa reflexão enquanto bloco. Porque, obviamente, que a gente está habituado a defender o nosso país. Nós vamos continuar fazendo,
mas nós temos que ter a dimensão que somos um bloco, muito importante. Eu vou dar um exemplo do que isso significa. Veja, acabou de ser anunciado o acordo União Europeia-Mercosul, ou seja, Europa e os nossos países, a saber, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Isso envolve uma população de 700 milhões de habitantes, esse conjunto. O PIB desse conjunto é de 23 trilhões de dólares. Se multiplicar por 6, que é a taxa atual do dólar, isso vai para 6 vezes 3 dá 18, dá 128 trilhões de reais. Bom, isso para dizer que, no início, quando se constituiu o Mercosul, havia muitas resistências. Ainda há segmentos que têm. Mas, por exemplo, aqueles que foram, inclusive, chanceleres brasileiros, começaram a sua trajetória contra ficar a favor. O Brasil exporta para o Mercosul produtos manufaturados, um percentual de em torno de 90%. Para poder se comparar, para a China, produto manufaturado é no máximo 5%. Então, quando a gente analisa só o Mercosul, o Brasil e os demais países estão sendo beneficiados. Quando a gente, então, considera que será o maior acordo comercial do planeta, então nós temos uma boa expectativa. Isso eu estou relatando porque nos países europeus, na União Europeia, os parlamentos acompanharam, o Parlamento Europeu, a cada passo esse acordo. E nós aqui, no Mercosul, os parlamentos nacionais também não tínhamos todas as informações que precisávamos. Eu propus, então, uma comissão temporária de acompanhamento desse acordo. Nós fomos para a Bélgica, fizemos mais de 15 reuniões em 3 dias lá. E, portanto, nós acabamos contribuindo, porque os parlamentares europeus, obviamente, que eles defendem o lado deles, e nós, o nosso. Então, era um debate de enfrentamento de ideias, de dados, de exemplos. Vou dar um exemplo concreto. O Brasil, lamentavelmente, liberou mais de 400 produtos que são apelidados de defensivos agrícolas. Pequena parte a maioria são agrotóxicos. E ali um representante do Partido Verde, a gente entrou, digamos, junto com parlamentares também do Uruguai, do Paraguai, da Argentina. O Brasil, naquela época, unificou a posição nossa, nós unificamos, e aí veio a cobrança, que é comum no mundo inteiro, com referência a agrotóxicos usados no Brasil, e dá câncer, prejudica a pessoa, assim vai. Eu falei, é verdade, nós temos... O governo brasileiro tem responsabilidade, na época era o Bolsonaro. Eu falei, mas veja, nós somos os consumidores, mas quem fabrica os agrotóxicos são os europeus, os americanos, basicamente. Enfim, eu estou dando aqui alguns detalhes para dizer o seguinte, que a construção de um bloco não é nada fácil. Então, o que me cabe, e tenho a honra de ser escolhido pela delegação brasileira como vice-presidente, resultou que agora foi empossado e começo em janeiro, como você já disse. Mas veja, a questão, então, de acompanhar esse acordo União Europeia-Mercosul fala por si só. Ao mesmo tempo, veja, tem outros acordos de livre comércio. Eu vou dar um exemplo. A Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, e as negociações com os Emirados Árabes Unidos. Porque, quando eu disse no início que a gente tem que aprender a pensar como bloco, porque se funcionar, se tivermos unidades, ficamos muito mais fortes, mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender definitivamente que, para haver o desenvolvimento nacional de cada país, o tema internacional, que o presidente Lula atua muito bem, é decisivo. Então, vamos lá. Agora, objetivos econômicos, porque é disso também que depende o desenvolvimento. Então, nós temos que priorizar, dar maior importância para os setores estratégicos para nós. É a questão agroalimentar, o setor automotivo, os recursos naturais que nós temos e muito, as novas tecnologias,
enfim, nós temos que fortalecer a nossa competitividade regional. E o Brasil é o país aí, sem nenhuma pretensão de sobrepor quem quer que seja, mas objetivamente o Brasil é uma economia. E o Brasil também depende de ter novas tecnologias. Nós temos que entrar numa outra fase para não ficar exportando apenas commodities, minérios e assim por diante. Vejam, nós temos que criar oportunidades para empregos qualificados. Como que nós vamos fazer isso? É fácil falar, mas é muito difícil fazer. Então, tem uma proposta antiga que nós queremos pegar expertos no tema, conversar com os governos, que é a integração de cadeias produtivas. Então, você tem, por exemplo, o Paraguai, ele facilita muito a entrada de empresas ali, está se desenvolvendo e gerando emprego. Inclusive empresas brasileiras que foram se instalar no Paraguai para fugir dos impostos aqui. Bom, com a reforma tributária, a gente espera que pelo menos a guerra entre os estados vá terminar. Mas a disputa internacional, nós vamos ter que fazer também. Um outro elemento, veja, nós temos aí uma fronteira muito grande com os vários países. A Venezuela ela faz parte do Mercosul, mas foi afastada por causa das chamadas cláusulas de Ushuaia, que são as cláusulas democráticas. Bem, nós temos 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela. Eu estou dando um exemplo da maior fronteira, creio ser a maior do Brasil, exatamente porque tem problemas fronteiriços. Tem questões muito sérias e tem questões banais. Banais fácil de resolver. Então, por exemplo, para você entrar na Argentina, aqui no Brasil, você tem um passaporte digital, serve em qualquer lugar. Se você tem a carteira de identidade, serve também. Para você entrar na Argentina, não. Então, pegando o exemplo ainda da União Europeia, por isso que é possível evoluir, nós vamos ter facilitação direta com 27 países da Europa, tendendo a ser os mais ricos. A facilitação é diminuição de impostos, diminuição de taxas e diminuição da burocracia, que todo mundo sabe que na América Latina como um todo nós temos esse problema. A outra coisa, nós devemos facilitar o trânsito e, portanto, estimular o turismo regional. O Brasil tem muito que oferecer, os países também têm. Veja, segurança pública. Segurança pública, você não faz segurança pública somente num estado brasileiro. Porque se vier de outro estado, contamina, cria braço, não é assim? Todo mundo sabe. Existe possibilidade de uma segurança pública nacional? Melhora muito, porque aí nós temos as Forças Armadas para controlar fronteiras, mas o resultado até hoje é que nós estamos longe de ter proteção para as populações, e a começar da população brasileira. Então, creio que a gente deve contribuir pautando isso no Parlasul para ver quais são os exemplos, né? Onde que deu certo, o que é que deve, o que é que não deve ser feito. Eu estou dizendo que é um tema relevante. Enfim, eu estou aqui apresentando assim, alguns aspectos portanto, estou aqui à disposição para vocês, caso queiram alguma informação mais precisa ou de outro assunto, eu sabendo, eu vou responder. O senhor, se não me engano, em 2017 e 2018, já também foi presidente da Parlasul, é isso? Sim, do Parlasul, o Parlamento do Mercosul. Isso. Claro que recentemente foi fechado esse acordo com a União Europeia, que era algo que vinha sendo discutido aí há quase 30 anos, muito importante, como o senhor mesmo mencionou, mas qual o paralelo que o senhor traça aí entre esse período que o senhor passou ali de 2017, 2018 para agora? Quais as principais diferenças ou desafios nesse período? Não, veja, o maior desafio é que o mundo muda, a composição do parlamento muda, a força política que ganha eleições aqui ou acolá em cada país mudam também. Então, é a partir de novas realidades que a gente tem que procurar resolver. Vou dar um exemplo assim bem, eu diria, vocês vão achar estranho, mas é um fato.
Na Argentina, há a eleição direta dos parlamentares para o Parlasul. Entretanto, o Milei, o novo presidente da Argentina, suspendeu o pagamento das passagens para eles irem e suspendeu o pagamento que aqueles parlamentares deveriam receber. Então, é um problemaço que a gente vai ter que tratar. Não é nada estratégico, não, mas para a delegação argentina é decisivo, né? Veja, o Mercosul, nós tivemos uma experiência recente, importante, quando nós fizemos uma reunião, uma plenária do Parlasul, que acontece mensalmente, lá em Foz do Iguaçu. E o que a gente inovou? A gente convidou segmentos econômicos, políticos, universidades, para participarem daquilo ali. E foi um êxito danado. Porque as pessoas passam a conhecer, lá tinha estudantes trabalhando voluntariamente, só para dar um outro exemplo, e, portanto, é uma maneira das pessoas entenderem mais e melhor o que é o Mercosul. Agora, vamos pegar o Parlamento Europeu, que é poderosíssimo. Ele foi criado em 1952, mas foi somente em 2007 que mudaram as competências do Parlamento Europeu. E quando foram mudadas as competências, foi aí que o Parlamento Europeu se fortaleceu. Então, esse é um outro objetivo difícil, né? Porque se ali demorou 65 anos, nós não queremos nos, digamos, dizer, está muito longe, mas nós já estamos aí com praticamente 30 anos do Mercosul. Então, nós temos que começar, digamos, a discutir e mostrar se o Parlasul é mais eficaz de um jeito ou de outro. Senão fica, eu digo, um poder limitado. Hoje, a gente aprova uma proposta de qualquer natureza, mas é submetido ao chamado Estados-Parte, que são os executivos, são os governos dos estados. Então, tem gente até hoje que acha que o Parlasul é totalmente independente. Não é, estou dando um exemplo concreto. Então, tem vários assuntos que a gente vai ter que sistematizar, foi impostado ontem, então eu preciso organizar também mais e melhor, não isoladamente. Eu tenho que conversar primeiro com a delegação brasileira e depois com as outras delegações. Então, a mudança, veja, eu já expliquei a parte da política e alguns. Então, nós estamos tendo aí a renovação do acordo Itaipu binacional, que depois de 50 anos. Então, são várias situações, né? Então, tem algo chamado FOSEM, que é um fundo que financia. Então, quem mais contribui é o Brasil, mas quem mais utiliza esse dinheiro são os países menores. Então, isso é para dar, digamos, mais um equilíbrio entre os nossos países. Então, são várias coisas e a gente, então, quer intensificar contato também com o governo brasileiro e, na medida do possível, organizar para que as outras bancárias falem dos seus governos também. Deputado, para finalizar, uma última pergunta. O senhor comentou dessa questão da Argentina, né? E recentemente a Argentina assumiu a presidência do bloco do Mercosul, né? Inclusive o presidente Javier Milei, da extrema-direita, fez alguns comentários dizendo que essa questão do Mercosul se assemelha a uma prisão para os integrantes do bloco, enfim, uma série de declarações nesse sentido. E eu queria perguntar para o senhor até que ponto isso influencia na atividade do Parlasul de vocês. Nesse caso, eu vou responder em seguida, o mais importante é exatamente que os países continuem e tem, digamos, uma taxa, que é a taxa comum, que se isso aí for extinto, nós, digamos, enfraquecemos muito o Mercosul. Mas o Milei, ele tem a posição que alguns brasileiros tiveram no passado, brasileiros importantes da política nacional. Então, ele tem por característica dar declarações bombásticas, ele ganhou a eleição assim. Mas ele também, quando ele atacou o presidente Lula mais recentemente, ele falou, não, eu não preciso ser amigo do Lula, mas eu quero tratar dos interesses da Argentina, porque ele ameaçou sair do Mercosul. Agora está ficando cada vez mais claro que não vai sair.
Ele falou que não negociava com o comunista. Ele estava falando da China. Agora ele está falando que vai negociar com a China e está negociando. Então é preciso, né, como é que eu diria, separar aquilo, o trovão do raio, não é isso? A gente precisa estar preocupado com o raio. O trovão pode fazer barulho que não mata ninguém. Agora, isso interfere no Parlasul? Eu penso que sim, porque é natural, ainda que a bancada do Milei no Parlasul seja menor do que a bancada, ou genericamente chamada de peronista, mas ele vive essa situação com maior intensidade no próprio Parlamento Nacional da Argentina. Enfim, quando a gente comenta que nós temos que dialogar com os executivos, qualquer interferência, qualquer algo que surja do Parlasul é público, né? E o inverso também. Então, eu creio que do ponto de vista do debate não altera. Agora, o encaminhamento objetivo de algumas pautas pode atrapalhar, né? Então, mas eu repito, eu acho que a gente tem que se orientar por aquilo que de fato acontece ou aquilo que alguém está tentando viabilizar. O discurso, às vezes, dirigente, o representante, o presidente, o primeiro-ministro, deputado também, ele faz um discurso para agradar a sua base. E, às vezes, ele sabe que não vai conseguir manter aquilo. Não é todo mundo, mas isso acontece. Deputado, queria agradecer muito a participação, esse tempo do senhor aqui com a gente, desejar sucesso aí na Câmara e também à frente do Parlasul a partir do ano que vem. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço a todos. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia e participação. Amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário. Continue com a gente pelas redes. Tchau!